Então vamos lá, turma. Falamos da correção do solo, adubação do estabelecimento. Vamos seguir aí com agora a correção e adubação de manutenção, né? Como está essa imagem aí, né? São duas imagens. Você vê na direita o trator espalhando aí um calcário numa pastagem já estabelecida, né? Em cobertura. E à esquerda ali espalhando um adubo, né? Numa pastagem já estabelecida em cobertura. Então, é isso que caracteriza bem essa fase, né, da manutenção. As aplicações não podem mais ser incorporadas, né? As aplicações, tanto dos corretivos quanto dos adubos, sejam eles móveis, pouco móveis, a gente tem que fazer em cobertura. Afinal, a pastagem já está lá estabelecida, fica muito complicado querer incorporar, né? Corretivo e adubo aí, tá? Então, isso que diferencia bem aí da adubação do estabelecimento, né? E nós vamos tratar nessa aula, então. Para isso, vamos passar aí pela análise da fertilidade do solo, falar da calagem de manutenção, fósforo, potássio, nitrogênio. Então, estamos trabalhando o esqueminha do funil, né, para não colocar o carro na frente dos bois. Então, trabalhamos o solo nas práticas corretivas, com calagem, gessagem, fosfatagem, preparando o ambiente para a planta ter um excelente desenvolvimento radicular, para conseguir já no estabelecimento ali aproveitar ao máximo a adubação de estabelecimento, estabelecer rápido, né, a pastagem, cobrindo o solo rapidamente, não dando chance para as plantas indesejáveis, né? E tocamos o barco seguindo, utilizando essa pastagem, né? E de acordo com a frequência que nós estabelecemos para as análises de solo, vamos agora para a fase da manutenção, né? Então, depois de 1 ano, 2 anos que eu fiz a análise de solo de novo para verificar se os nutrientes, né, como estão, permaneceram altos, estão médios, né? Como que foi a resposta do solo às práticas corretivas e adubação de estabelecimento, né? Eu vou partir para a manutenção. E sempre pensando na fertilidade do solo, né, no seu tripé aí, fertilidade química, física e biológica, e através, né, da metodologia, seguindo os manuais de correção e adubação do solo. No caso, estamos trabalhando aqui no Paraná, né, com o Boletim do Paraná. E vamos lá, então, vamos para a nossa análise de solo, fazer as interpretações da fertilidade, né? Então, eu trago aqui continuidade do nosso exercício, né? Nós semeamos lá um capim-mombaça e na correção lá com a calagem, né? Nós desejamos elevar a saturação por base para 60%. Fizemos já a parte de calagem, gessagem, fosfatagem e adubação de estabelecimento. Estamos agora aqui na adubação de manutenção. E para essa área em questão, né, da fazenda aí, é uma área intensiva, né? Nós desejamos aí uma produtividade de forragem de 25 toneladas de matéria seca por hectare, né? Então, essa é a meta de produtividade que nós vamos utilizar para recomendar as adubações para esse nível, né, de produtividade. E eu trago aqui, então, ó, a amostra, né, o resultado da análise original lá, que eu retirei daquela pastagem lá degradada ainda, né, e que nós trabalhamos na correção do solo e na adubação do estabelecimento. E aqui na direita, né, seria uma análise dessa mesma área de pastagem já estabelecida, né, 1 ano após o seu estabelecimento aí. Então, como que se comportou, né? Ah lá, o pH, né, subiu com a calagem, né? Hidrogênio mais alumínio, quer dizer, zerou o alumínio, né, desse solo, com pH com 5,5 em cloreto de cálcio, né, quer dizer, as concentrações de cálcio se elevaram, né, magnésio elevou, né,
a relação, aí eu já começo a fazer a avaliação da fertilidade, né? Vamos lá, por exemplo, a relação cálcio-magnésio, né? Será que ela deu uma reagida? Ela elevou um pouquinho, era de 2,1, né? Para quanto foi? Vamos ver lá, 1,9 de cálcio dividido por 0,7. Ah, deu uma elevada, foi para 2,7. É a relação cálcio-magnésio aqui, ó. A gente desejaria que fosse de 3 a 5 para 1, ela se elevou para 2,7 para 1. Ó, anteriormente, 1,22 dividido por 0,59 estava em 2,06, 2,1. Então, foi bacana, escolhemos o calcário correto, foi, né, legal o efeito aí da adição de cálcio e magnésio, uma proporção bacana, né, que trouxe nossa relação mais próximo do ideal. Mas ainda dá para dar uma ajudinha aqui, elevando um pouco mais essa relação aí, né, de cálcio e magnésio. O que aconteceu com o potássio? O potássio se elevou, né? Consequentemente, aumentou cálcio, magnésio, potássio, a soma dos três é a soma de bases, né? Então, obviamente, ela se elevou. Aí a CTC, a pH 7, que nada mais é do que a soma de bases mais hidrogênio e alumínio, então, como a soma de bases se elevou, a CTC pH 7 também se elevou, que é bacana, né? O nosso ímã ficou um pouquinho mais forte para a absorção de nutrientes no solo, né? E a CTC efetiva aqui, né, também se elevou. Então, matéria orgânica pouco, né? Matéria orgânica é difícil alterar matéria orgânica no solo num curto espaço de tempo, assim, então é normal que matéria orgânica a gente não tenha uma elevação substancial de uma hora para outra, digamos assim, né? E fósforo, que a gente fez a fosfatagem lá, mais adubação com fósforo no estabelecimento, né? E levou bem um solo arenoso, com baixa capacidade de tampão para fósforo, né? Não teve problemas em elevar de 5,2 para 20 miligramas por decímetro cúbico os teores de fósforo. E a gente fez lá a gessagem também, então enxofre também, veja, reagiu bem no solo, né? Aumentou bem os teores de enxofre aí. E nessa análise aparecem os micronutrientes, né? Nós temos que, junto aos demais nutrientes, fazer a interpretação. Então, na interpretação, lembrem lá, né? Aqui para o Manual do Paraná, nível alto é para atingir, em média, 95% do rendimento relativo, e eu vou lá para cada elemento, né? Então, fazendo a interpretação para utilizar depois na determinação da dose, né, de nutrientes. Né? Então, vai ficar aí, né, um exercício aí para vocês, interpretar toda essa análise de solo. Eu vou ir passando aqui, que nós vamos já direto para o exercício, né, de determinar os 4 certos dessas adubações e correção do solo de manutenção. Então, só para lembrar, né, nós já falamos na aula passada, vamos ter em mente sempre aí as formas de perdas, né, de cada nutriente aplicado ao solo, a lixiviação, a volatilização, a erosão, a fixação e a imobilização, né? E vamos então lá começar já com o calcário. Aplicação do calcário em pastagem estabelecida em cobertura, né? Quer dizer, como a gente, né, já viu o cálcio aí, né, do calcário, ele tem baixa mobilidade no solo, né? Assim como magnésio, o calcário tem baixa solubilidade, né? Então, isso que dificulta esse calcário reagir no perfil do solo, né? Quando a gente aplica ele em cobertura. Né? Então, aí que a gente pode ter alguns detalhes, né? De supercalagem, por um excesso de calcário na superfície, que não age mais em profundidade, né? Em pastagem estabelecida, para aplicar esse calcário, e também os corretivos, aí, os fertilizantes, né? Não é muito simples, igual entrar num solo gradeado, nivelado, né? Aqui vocês vejam, né? O ideal é rebaixar mais a pastagem do que está aqui, né? Para aplicar esse calcário de uma forma mais uniforme. Aqui em pastagem estabelecida, vai comentar mais para frente lá, mas
Uma dificuldade você tem aqui buraco, pedra, cupinzeiro, né? Buraco de coruja, e isso dificulta, de certa forma, né, a aplicação em cobertura, tanto do calcário quanto dos fertilizantes, né? Uma outra questão, quando a gente pensa em calcário, em cobertura, e principalmente para sistemas mais intensivos, né, em que esse calcário será feito de uma frequência maior e sempre em cobertura, né, é uma possibilidade de a gente amostrar e monitorar o solo dessas áreas com análise de solo de 0 a 10 centímetros, né? E isso principalmente para monitorar ali questões de pH do solo, para ver se na superfície ali, nesses primeiros 10 centímetros, o pH não está estourando, né? Não está indo para 7, 8, o que traria problemas para a gente, em termos de toxidez de alguns micronutrientes, né? Que se tornam mais disponíveis com pH elevado, né? Deficiência de outros micronutrientes, e a questão também de pH elevado interferir na passagem lá da ureia para a amônia e as perdas de amônia depois da adubação nitrogenada. Então, esse é um ponto aí importante, a gente vai falar mais disso. Então, como que o manejo da calagem pode interferir tanto na disponibilidade de nutrientes, por alteração brusca no pH do solo, né? Porque agora essa calagem toda em cobertura, quanto interferir depois nas adubações, né? E aí a gente já comentou esse probleminha aí da volatilização de ureia em um solo com pH mais elevado. Bom, então é importantíssimo a gente lembrar aqui, principalmente porque estamos falando de aplicação de calcário em cobertura, onde não vai ser incorporado, que dependendo da textura do solo, esse solo tem um poder tampão maior ou menor, a variação de pH, né? Então, em solos mais argilosos, veja só, nesses latossolos, vermelho, amarelo aqui, né? Solos mais argilosos, eles têm um poder tampão maior. Veja, para uma dose grande aqui de carbonato de cálcio no solo, né? Eu tenho uma pequena variação de pH, né? Nesse tipo de solo, mais argiloso, com maior CTC, com maior teor de matéria orgânica, né? Então, esses solos apresentam um poder tampão maior. Então, vai ter uma variação brusca de pH com doses pequenas aí de carbonato de cálcio, de calcário, né? E lembrando lá, solos mais arenosos, como esse aqui, né? Veja, uma pequena dose de calcário, né? Ou de carbonato de cálcio, aqui já provoca uma grande variação de pH, né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que tomar mais cuidado com doses elevadas de calcário em cobertura nos solos arenosos, né? Então, uma frequência maior de análise de solo para verificar esse pH, talvez verificar esse pH na camada de 0 a 10, né? E, quer dizer, cuidar mais se a dose que aparecer lá no cálculo for uma dose grande. Então, às vezes, pensar até em reduzir a dose ou parcelar, né, essa dose mais no tempo, principalmente nos solos arenosos, comparado com os mais argilosos aí. Então, vamos lá, né? Vamos pensar agora na dose certa, no primeiro certo lá dos nossos 4 certos. Continuamos, o método que a gente vai utilizar para calcular a dose de calcário seria o mesmo daquele do estabelecimento, né? E aqui, lembrando, nós primeiro vamos calcular a necessidade de calagem em equivalente carbonato de cálcio, né, toneladas por hectare, ou seja, para um calcário PRNT 100% nesse momento, né, nesse momento ainda para uma distribuição em área total, que realmente será, né, e para uma incorporação até 20 centímetros de profundidade. Depois, se for diferente disso,
desses parâmetros é que a gente vai corrigir, né, para a quantidade de calcário lá. Mas, quando eu pego, então, as recomendações lá do Boletim do Paraná para pânico máximo, para Mombaça, né, lá para manutenção, ele nos recomenda que a calagem seja feita sempre que a saturação por bases estiver abaixo, né, ou por volta de 50%, e seja elevada novamente, né, até 60%. Então, de novo, aqui para Mombaça, né? Então, para o capim que a gente está trabalhando aí, no nosso exemplo, desde o início, a gente vai procurar elevar para 60% a saturação de bases, né? Sempre que o V1 for menor, né? O próximo aí de 50%. Baixou para 50%, menos de 50% de saturação de base, nós devemos elevar para 60%. Aí, vezes a CTC, a pH 7, né? O tesão dividido por 100. Vamos lá, vamos fazer a continha, então, para o nosso exemplo aqui. Qual a saturação de bases que eu tenho no solo agora, aqui nesse solo corrigido, né? Esse solo que eu tirei a amostra aqui de 0 a 20. É sempre na amostragem de 0 a 20 que eu vou fazer todas as recomendações aí de adubação, né? Porque os manuais, eles são calibrados, né, para a análise de solo de 0 a 20, então sempre ela, né, para as recomendações. E vamos ver então, aqui nessa análise de solo não foi apresentada a saturação por bases, então nós temos que calcular, né, o V%, que nada mais é do que a soma de bases, 2,76, dividido pela CTC-PH 7, 5,66, vezes 100. Então, está em saturação de bases de 48,8%. Então, opa, há necessidade de calagem? Há necessidade de calagem, né? Que é menor do que 50. Então, no caso aqui, a gente teria 48,8 lá na análise de solo. Então, ok, vamos calcular aí. Opa, deveria ter buscado já, ter pego já o valor da CTC, vamos lá, não me lembro. A CTC pH 7, 5,66. Então, aqui, 5,66, né? Vamos lá, então, turminha, 60 menos 48,8, 11,2, vezes 5,66, 63,39, dividido por 100, 0,0,634 toneladas de equivalente carbonato de cálcio por hectare. Certo? Então, essa seria a necessidade aí, né, de calcário, 0,634 toneladas por hectare de um calcário com PRNT 100%, né? Ou em equivalente carbonato de cálcio. Deu para acompanhar, turma? Tranquilo até aí? Beleza, então, continuar. Para realmente a gente chegar na dose do calcário lá, a gente precisa definir a fonte certa, né? Fonte certa, o tipo de calcário mais adequado, né? E aí nós já vimos, só passar rapidinho, que a qualidade do calcário é determinada pelo PRNT, né? O poder relativo de neutralização total, que nada mais é do que o poder de neutralização, que diz respeito à quantidade de neutralizantes que tem nesse calcário, né? Óxido de cálcio, óxido de magnésio, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, convertidos em um
em equivalente carbonato de cálcio, né? Então, claro, vou buscar um calcário de alto PRNT, desde que tenha a relação cálcio-magnésio desejada. E nós temos lá os calcários calcíticos, magnesianos e dolomíticos, né? Os calcíticos com menos de 5% de magnésio, né? Os magnesianos de 5 a 12 e os dolomíticos com mais de 12% de magnésio. Como a gente quer uma relação cálcio-magnésio lá no solo de 3 a 5 para 1, e a nossa está 2,7, né? Então, está quase equilibrada ali, vou buscar um calcário também equilibrado ali, né? Com uma proporção molar de 1 para 1, calcário dolomítico. Né? E a reatividade, né? A reatividade diz respeito à granulometria do calcário, né? Então, né, para esse momento que eu vou aplicar o calcário em cobertura, eu poderia pensar em um calcário, né, finamente moído, né, para talvez isso auxiliar que essas partículas menores, né, consigam descer um pouco mais em profundidade, né, dessa maneira, né, sendo mais fino, mais pó, tá? Então, tendo aí uma lista de calcários da sua região aí, né, a gente vai, por meio dos parâmetros apresentados, escolher esse calcário. Então, nessa lista aqui, vamos observar, né, primeira coisa, a relação cálcio-magnésio desses calcários, né? Então, são calcários aqui ó, de 1 para 1, 1 para 1, e aqui um diferente, 8,4 de cálcio para 1 de magnésio. Então, esse é um calcário, por exemplo, que ele tem 46% de óxido de cálcio e 3, 4% só de magnésio. Então, esse é o tipo de calcário que, para o nosso caso, eu não quero, né? Eu vou evitar esse tipo de calcário, porque senão ele vai diminuir a nossa relação cálcio-magnésio, né? Colocando proporcionalmente bem mais cálcio do que magnésio. Então, eu vou buscar, né, outros calcários que não esse nem esse aqui, por exemplo, tem uma relação de 2,2 para 1, ou mesmo esse aqui de 1,9 para 1. Né? E agora, vendo aqui em relação ao poder de neutralização, né, eu vejo aqui todos os outros são calcários, bons calcários, né, em termos de quantidade de poder de neutralização, né, todos acima de 100. Então, poderia ser qualquer um aqui, levando em consideração o PN, né, qualquer um dos demais. E aí eu vejo a granulometria, né? Então, se eu, nesse momento, desejo um calcário, uma granulometria mais fina, eu vou buscar aquele, né, que tem aqui no seu fundo, que passa na última peneira, né, a maior proporção. Então, se fosse esse o meu parâmetro, esse calcário aqui, né, o A, seria o interessante, né? Que ele tem aí 28% de óxido de cálcio, 20% de óxido de magnésio, então uma relação 1 para 1. Legal, é um calcário dolomítico, tem mais do que 12% de óxido de magnésio, tem mais do que 100% de PN, e as partículas são bem pequenininhas, né? Tem pouca partícula mais grosseira, ó, nem 2% ficou retida nas peneiras de cima, né? Então, tem um PRNT de 106,44. 106,44 PRNT. Vamos arredondar 106 aqui. Tá? Então, para o nosso exemplo aí, vamos supor, vamos escolher esse tipo de calcário aqui. Beleza, então substituir, né, aqui na fórmula para a quantidade mesmo desse calcário que nós escolhemos, que tem 106% de PRNT aqui. A largura, vamos aplicar em área total, então aqui 100, 100, 1, não muda nada, né? E a profundidade, né? Que para essa dose pequena aí, vamos calcular aqui, né? Deixa eu lembrar, 0,634. Para essa dose aqui, vai dar, ainda mais com esse calcário aqui com mais de 100% de PRNT, né? Vai dar uma dose de menos de 1 tonelada. Então, eu vou considerar que esse calcário aí vai entrar devagarinho aí até 20 centímetros de profundidade.
Tá? Não vou restringir a profundidade aqui, porque é uma dose pequena, né? Não é uma dose muito grande de calcário. Se a gente obtivesse aqui doses de 2 toneladas ou mais nesse solo arenoso, eu reduziria essa profundidade de reação aqui para 10, né? Para 10 centímetros. Para quê? Para reduzir a dose à metade, nesse caso de uma dose muito grande, exatamente preocupado com uma alteração de pH muito grande na superfície aí, né, nos primeiros 10 centímetros do solo, tá? Nesse caso, uma dose pequena, menor aí, né, 2 toneladas, eu vou utilizar, então, a profundidade total, né, de 20 centímetros. Então, 20 dividido por 20, aqui daria 1 também. Vamos ver, então, qual seria o QC? Vamos fazer a continha aí. Então, eu tenho ponto. Primeiro, né? 100 dividido pelo PRNT de 106, 0,94, vezes 0,634, 0,598, vezes 1, vezes 1, 0,598, né? Essa seria a dose. 0,598 toneladas por hectare desse calcário com 106% de PRNT, né? Arredondando aí, 600 quilos, né? 600 quilos ou 0,6 toneladas por hectare desse calcário dolomítico, né? Com 106% de PRNT. Beleza, turma? Achamos a dose certa aí. Ok? O local certo de aplicação, a lanço em cobertura em área total. Teria outro. Agora, a época certa de aplicação. Aqui, a gente precisa de atenção, tá? Veja, nós precisamos de no mínimo 90 dias para esse calcário reagir, né? Já vimos isso. Ele demora para reagir aí no solo, ele é pouco solúvel, né? Ele precisa reagir com a água para ter uma ação em corrigir o pH do solo. Então, veja, a época ideal de aplicar esse calcário estava sendo final da época das águas, final do verão, final do outono, depois que eu já fiz todas as adubações com nitrogênio, com potássio, com fósforo. Aí eu vou pensar em fazer o calcário, tá? Por que isso, né? Por que é importante ser no final das águas e por que eu não poderia fazer esse calcário no começo da primavera? Não, porque no começo da primavera eu preciso já esse pH já corrigido, né? Para eu ter já mais eficiência da adubação NPK, né? Porque se eu fizesse essa calagem na primavera, agora, nessa época, eu fico impedido de aplicar depois nitrogênio, principalmente se for na forma de ureia, né? Porque eu vou aplicar essa quantidade de calcário toda na superfície e pode ser que o pH se eleve além da conta, digamos assim, na superfície. E nesse caso de pH mais elevado, vai favorecer, né, a quebra da ureia em amônia. E aí a gente teria grandes perdas de nitrogênio por volatilização, certo? Então, esse é o motivo para a gente não recomendar a calagem no começo da primavera, e sim no final do verão, no outono, né? Para que a gente tenha tempo desse calcário reagir no solo, e que na primavera eu tenha já o solo corrigido para conseguir fazer as adubações nitrogenadas aí sem problema de volatilização, de perdas, né? Bem, calagem seria isso, esses detalhezinhos. Vamos passar para fósforo. E fósforo a gente continua com o mesmo problema lá do calcário, né? Ele, assim como o cálcio, o fósforo no solo é um nutriente pouco móvel. E a gente tem aquela questão lá ainda da fixação, né? Então, por ser um nutriente pouco móvel, quando eu aplico ele em superfície, esse fósforo pode ficar sujeito a perdas, né, por erosão. E se acumular também ali na superfície, né, uma vez que ele não consegue descer muito bem no perfil do solo.
né? Então, como ele fica ali mais concentrado na superfície, com essas adubações de manutenção, as raízes, raiz é um trem inteligente, viu? Falar para você. E as raízes, elas começam a perceber que tem fósforo ali na superfície, né? E a raiz vai buscar esse fósforo, tá? O que encoraja essas raízes a se concentrarem na superfície é se essa superfície estiver bem coberta com resíduos vegetais, com liteira, né? Com aquela parte da planta que senesceu, né? Que vai se acumulando no solo, quando a gente tem um bom manejo do pastejo, né? Que permite uma sobra de forragem, né? É importante nesses sistemas com adubação mais intensiva, né? Que vão acumulando esse fósforo nos primeiros centímetros de solo, essa cobertura vegetal, então, deixando o solo coberto, protegido de luz e de altas temperaturas, é o que encoraja as raízes buscar esse fósforo na superfície, tá? Então, quando a gente tem esses solos, né, onde foram feitas adubações fosfatadas bem cobertos, a gente tira aquela palhada, né? Você coloca a mão ali, tá o solo fresquinho, você também observa uma grande quantidade de raízes superficiais, tá? Bem, isso é bom por um lado, né? A planta vai buscar esse fósforo aí, mas por outro, se eu não tenho também raízes em profundidade, né? Porque eu não trabalhei, por exemplo, esse solo lá com uma gessagem, né? Com uma incorporação mais profunda de calcário, essa planta fica mais suscetível a períodos de veranico, né? Porque ela concentrou as raízes na camada mais superficial. Então, é mais importante ainda a gente ter essa cobertura vegetal, né, para preservar o máximo possível a água do solo, né, nessa situação em que, de certa forma, as plantas superficializaram suas raízes para buscar esse fósforo, que é pouco móvel e foi aplicado em superfície agora. Ok, e aí, então, né, as fontes seriam as mesmas que a gente já viu, né? E agora, para manutenção, eu estou pensando em nutrição vegetal, né? Eu quero que esse fósforo vá todo para a planta, né? E então eu vou pensar principalmente nas fontes mais solúveis, né? Superfosfato simples, superfosfato triplo, né? Fontes que a maior proporção aí já vão estar disponível, né, para a planta. Na verdade, todo o fósforo total é solúvel, né? Então eu já coloco injeção na veia. Eu estou alimentando a planta para aquela safra, né? Então seria mais interessante utilizar, né, os fosfatos mais solúveis, em detrimento aos fosfatos naturais reativos, né? Que são menos solúveis, de uma liberação daí mais lenta, né? Que foi interessante lá na parte de correção do solo. Além do superfosfato simples, né, que aí o diferencial é que tem enxofre, né, e pode ser que agora, se o enxofre meu lá tá, né, abaixou para manutenção, eu posso utilizar o super simples para fornecer enxofre. Também posso utilizar o super simples se for necessário mais cálcio e mais magnésio. No nosso exemplo aí, como houve a necessidade de calagem, né? Então não vou pensar, né, em fornecer mais cálcio ou mais magnésio, já está lá na calagem. Então sobra aqui o super triplo, que é mais concentrado em P2O5, né? E também as fontes mistas, que agora passam a ser bem interessantes, sabe? O MAP e o DAP, porque além do P2O5, que eles têm em alta concentração, né, tanto o MAP quanto o DAP, essas fontes já trazem um pouco de nitrogênio, né? Um pouco de nitrogênio aí, que é manutenção, né? Aí a gente vai precisar. Então, pode ser uma fonte interessante, o MAP ou o DAP. E mais interessante ainda, nesse cenário de um ano que eu fiz a calagem, né? Por quê, professor? Por que isso daí? Ora, essa calagem em superfície, nós já vimos, né? Tem um probleminha que pode elevar o pH, talvez, né? Demasiado aí, e tem também a questão que é pouco móvel, né? E
A reação SMAP no solo, né, desse nitrogênio aqui no solo, né, é uma reação mais ácida, né? Então, significa o quê? Significa que ali ao redor do grânulo, né, desse MAP, quando reagir com o solo, vai ao redor desse grânulo gerar um pH mais ácido, né? Isso daí é como se fosse você ali, em palavras simples, né? Você espremer um limão ali naquele calcário que você aplicou lá no final do outono, né? Lá no final do verão, né? E que agora está mais concentrado ali na superfície. Essa reação mais ácida, né? Digamos assim, ajuda ali nessa descida desse calcário, né? Interage ali com a reação desse calcário, né? Então, é uma possibilidade. Vejamos, então, qual seria a dose certa de P2O5 para o nosso caso aí de manutenção, né? Então, agora é aquele momento que eu relaciono a interpretação da análise de solo com as tabelas lá do capítulo, né, da espécie forrageira que eu estou trabalhando, para verificar a dose do nutriente, né, do P2O5 aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, interpretação. Vamos subir lá. Vamos ver como que está o fósforo. Então, fósforo, MELIC 1, 20,3 miligramas por decímetro cúbico. Eu vou na tabela para interpretar fósforo. No meu solo lá que tem 23% de argila. Está aqui 20, né? Entre 19 e 24. Eu já estou com fósforo alto. Olha que beleza, né? Então, nossa correção com fosfatagem mais fósforo no estabelecimento elevou já esse nutriente para a classe de interpretação alto, porque ele está aqui entre 19 e 20 miligramas por decímetro cúbico no solo. Agora, então, eu vou lá na tabela, né, de recomendação, adubação fosfatada, P2O5, de manutenção. Opa, estou na tabela certa, não é de estabelecimento, né? Não, é de manutenção, tá certo. E é de pânico, né? Ah, tá bom, então tá certo. Eu vejo aqui que nessa tabela, já chamo a atenção aqui, grifado, né? No seu rodapé, é uma pena ter ficado uma informação tão importante dessa aqui em rodapé, que pode às vezes confundir a gente, né? Pode às vezes passar batido. Se eu estou trabalhando com silagem, né? E para Mombaça aí talvez seja o mais comum, né? Feno de Mombaça é um pouco complicado, tem um colmo muito grosso, né? Então, se eu estiver produzindo esse Mombaça aí para silagem, eu tenho que multiplicar a dose encontrada aqui por 2,5, né? Eu mais que dobro a dose se a produção não é para pastejo, né? Se é para feno ou silagem. Ou seja, se vai haver exportação completa dos nutrientes, que é o que acontece quando a gente leva tudo, né, para fora da área, lá para o silo, né, ou lá para o fenil, é a exportação completa de nutrientes, né? Não fica nada de liteira, nada de planta senescente, de fezes, de urina para ciclar. Então, as doses de adubação são bem maiores nessas situações. Então, aqui os valores que a gente tem no miolo da tabela são para situações de pastejo, que devem ser mais que dobradas aqui, multiplicadas por 2,5, no caso dessa área ser para a produção de silagem ou de feno. E essa tabela, então, a gente deve interpretá-la da seguinte maneira, né? Eu vejo como que está o fósforo no solo, que a gente acabou de verificar, no nosso caso está alto, e vou para a coluna relativa ao nível de produtividade desejada. No nosso caso lá, vocês se lembram, nós estabelecemos produtividade esperada de 25 toneladas de matéria seca por hectare. Então, vamos nessa coluna, né? Para teor de fósforo no solo alto, para chegar a 25 toneladas de matéria seca, seriam necessários 60 quilogramas por hectare de P2O5, tá? 60 quilogramas por hectare de P2O5. Ok? Tranquilo aí? Então, só vamos voltar para terminar a dose, né? A dose aí da fonte certa. Que fonte a gente vai escolher? Vamos trabalhar com super simples?
Será que precisa? Vamos ver se precisa de enxofre, né? Precisa de enxofre? Vamos voltar lá na análise de solo. Enxofre 18,5 miligramas por decímetro cúbico. E eu vejo que enxofre, né? 0 a 20, 18. Nossa, mãe, 18 já. Tá, passou do muito alto. Então, tá, tem mais do que suficiente enxofre, né? Enxofre aí no solo. Então, não vamos pensar no super simples, né? Não precisamos mais de enxofre. Super triplo? Uma possibilidade. Ou MAP-DAP. Vamos lá, vamos escolher o MAP. Né? Tem MAP aí na sua região, e aí escolhendo o MAP eu já levo um pouco de nitrogênio, aí já me otimiza essa aplicação desse fósforo aí na primavera, como nós vamos ver, e já me adiciona um pouco de nitrogênio para ter uma boa rebrota aí, né? Então, vamos anotar aí 44% de P2O5 no MAP e mais 10% de nitrogênio. Então, vamos lá. Se a dose certa que eu vi do nutriente foi de 60 quilos, né? Que pediu lá para a gente, 60 quilos de P2O5 por hectare. E no MAP tem 45, né? Por cento de P2O5. Qual vai ser a dose, turma? Eu preciso de 60. Eu tenho no MAP 45%. 133 quilos de MAP. Quilogramas de MAP, a fonte escolhida por hectare, né? E aí a gente já vai calcular aqui quanto que já vai ser adicionado de nitrogênio com o MAP. 133 vezes, tem quanto? 10% de nitrogênio? Então, 13, né? Já vai 13 quilos de nitrogênio por hectare. A gente vai descontar esses 13 quilos da dose lá recomendada de nitrogênio, né? Se a gente for utilizar outra fonte para complementar o que precisa de nitrogênio aí, né? Então, não vamos esquecer lá depois de descontar esse nitrogênio que já foi adicionado aqui com a fonte de fósforo, né? Por meio do monoamônio fosfato. O local certo, a lanço, em cobertura, em área total, né? A época certa do P2O5 é na primavera. Fósforo é na primavera, que a gente dá energia, injeção na veia dessa planta que está acordando do período seco, que estava hibernando. E durante esse período seco, a planta vem o quê? Tendo mortalidade de perfilho. Diminui a população de perfilhos nesse período seco da área. Normal. A planta está se... Aqueles perfilhos, né, mais velhos, tal, normal, eles vão morrendo. A planta vai se livrando um pouco de tecido que está respirando nessa época do ano que não tem chuva, né? Ou que a temperatura é baixa, no caso aí de uma espécie tropical, a população de perfilhos diminui. E é na primavera que vai haver o recrutamento de perfilhos das gemas basilares, né? Da toceira ali, dos perfilhos remanescentes, né? Então, é na primavera que precisa de fósforo para estimular esse recrutamento de perfilhos, né? E quanto mais perfilhos na área, mais unidades produtivas de lâminas foliares, né? Para cobrir bem o solo, para ter uma boa densidade de plantas, né? Então, a época certa de aplicação de fósforo é na primavera, nas primeiras chuvas, né? E, claro, também tem a possibilidade aí de ser parcelado junto com a fonte de nitrogênio e potássio, no caso da utilização de adubos formulados, NPK, né?
às vezes por comodidade, para facilitar lá a vida, por operacionalização, enfim, se opta trabalhar com adubos formulados. E aí, uma primeira dose, então, né, seria feito na primavera, mas daí não seria a dose cheia, né, do fósforo, né? Esse fósforo também vai sendo parcelado, sem problemas também, desde que uma primeira dose seja feita na primavera, né, para estimular perfilhamento. Bem, então vamos falar do nitrogênio. Então, essa é a mesma lâmina que a gente apresentou lá para o estabelecimento, né? Só para relembrar, no nitrogênio a gente tem preocupação com volatilização, com lixiviação, né? E o nitrogênio não vai estar relacionado à análise de solo, né? Mas nós vamos ver agora diretamente relacionado ao nível de produtividade que eu desejo, né? Então, a fonte certa também não muda, né? Nós teremos aí as populares, a ureia e o sulfato de amônio. No caso, a gente já viu que no sulfato de amônio que a gente tem de diferencial aí é o enxofre, né? E nós já verificamos que não precisamos de enxofre. Então, vou optar pela ureia, aqui no caso uma fonte mais concentrada, 45% de nitrogênio, né? Comparado com o sulfato de amônio. Só que eu vou ter que tomar mais cuidado aqui na aplicação, porque a ureia, a gente já viu, ela tem um potencial de perda maior do que o sulfato de amônio. As outras fontes, né, que também carregam nitrogênio, a gente já até utilizou uma aqui. E só relembrando, né, teria que avaliar a questão de custo de se utilizar uma ureia protegida ou não. Então, a dose certa de nitrogênio, eu vou lá na tabela, adubação nitrogenada, manutenção de pânico máximo para o estado do Paraná, e eu tenho duas linhas, uma se for feno, eu não sei por que eles preferiram colocar a palavra feno, né? Mas seria quando eu tenho exportação de nutrientes. Então, feno, e principalmente aqui para Mombaça, né, é um cenário de silagem, né? Vocês sabem que no Brasil se faz bastante aí silagem de capim-mombaça. Então, para quando há exportação de nutrientes, observe as doses são bem maiores, né? Porque nada vai ficar para ciclar na área de pastagem. Quando já é em pastejo, então tem a ciclagem, né, de nitrogênio por meio dos resíduos vegetais, das fezes, da urina, né? Então a dose é menor. E para o nosso nível de produtividade esperada aqui de 25 toneladas por hectare, a dose recomendada para pastejo é de 150 quilogramas de nitrogênio por hectare. Então, volto lá e trabalho a dose certa, 150 quilogramas de nitrogênio por hectare. Certo? Beleza. Nós escolhemos aí a fonte ureia, né? Vamos trabalhar com ureia? Vamos com o popular, né? Vamos com o popular da tarde, como diz o professor Pedro. A ureia. Então, a ureia que tem 45% de nitrogênio, certo? Então, vamos lá. Quanto que eu vou precisar de ureia? Opa, primeiro tem que lembrar aqui que eu já apliquei quanto desses 150? 150 menos 13, né? Que já foi lá com o MAP. 13 já foi com o MAP. Então, vamos retirar esses 13, 150 menos 13. Eu tenho 137 quilos de nitrogênio que está faltando aí. 137 quilogramas de nitrogênio. Como que eu vou aplicar 137 quilogramas de N por meio da ureia que tem 45? Então, dividido por 0,45. Então, a dose de ureia igual 304 quilos de ureia. Beleza, turminha? Estamos junto aí? Calcularam? Sem problema, né? Repetitivo. Eu acho que vocês já devem estar craque nisso daí. Aplicação, a lanço, em cobertura, em área total. E a época?
aquela mesma questão, né, de condição climática aqui, começar de trás para frente, idêntico, né? A gente precisa buscar aquela condição climática, né, que previna as perdas por volatilização ou por lixiviação. O detalhe agora, né, que nós vamos trabalhar o parcelamento da dose, né, sempre que for maior do que 50 quilos de nitrogênio por hectare. Tá? O ideal é que a aplicação do nitrogênio, dessas doses que são parceladas, fossem feitas após o corte ou pastejo. No caso, nós estamos trabalhando aí em Mombaça, certamente nós vamos estar no método de lotação rotativa, né? Que o gado tem um período de ocupação e depois ele sai desse piquete, esse piquete fica com um período de descanso, né? Então, o ideal seria que essa aplicação fosse feita assim, logo depois, ou, né, 2, 3 dias depois da saída dos animais, né? Para coincidir com a maior demanda de nitrogênio pela planta na rebrota, né? Esse seria o ideal. Então, os animais vão mudando de piquete, você vai fazendo a aplicação, né, do nitrogênio parcelado aí. No nosso caso, que a dose foi de... nossa, já esqueci, deixa eu voltar aqui. A dose foi de 150, né? Mas eu já apliquei uma parcelinha ali de 13 na primeira aplicação da primavera. Então, vai sobrar esses 137 quilos aqui, né? Então, eu posso pensar em dividir o quê? Em mais 3 aplicações aqui, talvez, né? Duas de 50 e uma última lá de 37, né? Então, acho que fica interessante, né? Agora, gasta um pouco mais, 3 aplicações, né? Talvez pensar em 2 ou 3 aqui. Eu pensaria em 3. Então, se a nossa dose ela sobrou 137, faria, então, acabarei fazendo 4 aplicações, né? Uma de 13, mais uma de 50 ali no segundo corte, mais uma de 50 no meio da estação, né? E sobraria uma última lá de 37, eu faria lá no final do período de pastejo, para prolongar um pouco mais, né? Período de pastejo lá no outono, talvez. Né? Então, esse parcelamento, o planejamento desse parcelamento, que é extremamente importante para o nitrogênio, para evitar perdas, né? Evitar perdas por volatilização, por lixiviação. Certo? Só aqui trazendo um pouco para a prática, né? Por que assim, eu digo assim, o ideal é que fosse a cada corte o pastejo? Em propriedades pequenas, né? Propriedades leiteiras, talvez esse ideal seja fácil fazer, né? Porque é menor, né? Você tem maior possibilidade de realmente fazer certinho. A vaca saiu do piquete, você vai lá e aduba. Fazendas maiores, né? Gado de corte, isso é muito difícil ser feito, né? Assim, operacionalmente, né? É muito complicado. O gado sai, vai lá e aduba. Então, normalmente é feito, de acordo com o que é possível, e o que é possível é fazer aplicação na área total, nessa área de rotativo. Aí vai independentemente do estágio de desenvolvimento das plantas. Então, vai fazer aplicação em piquete que o gado acabou de sair e em piquete que o gado ainda vai entrar amanhã, né? Então, isso é normal de acontecer na prática, tá? Então, não seria o ideal, mas é o que é possível ser feito, na maioria das vezes. O importante, o mais importante, sem dúvida, é o parcelamento da dose, né? Então, a gente, assim, sempre fala, o 50 é mais ou menos o número mágico, porque a gente não deveria ter doses muito acima de 50, né? E também não muito abaixo de 50. O que acontece? Se eu coloco doses muito pequenas, né? Acaba que eu nunca estou saturando os pontos da urease, né? A ação da urease, né? Doses maiores, então eu tenho uma saturação da ação da urease do solo, né? Que quebra lá a ureia em amônia, e aí eu acabo tendo menos perdas proporcionalmente do que quando eu coloco pequenas doses, né? Em que não é possível saturar a ação da urease, e proporcionalmente, numa situação, principalmente numa situação ruim climática, eu acabo tendo maiores perdas proporcionais, né? Por isso que o número aí de 50 é um número meio que máximo, mas também meio que mínimo de dose de adubação nitrogenada,
Essa parte de parcelamento é importante, esse entendimento aí, tá? E aí, claro, que a gente está falando do nitrogênio, né? Daí, na hora de parcelar, eu vou ver o quanto de ureia, né, vai ser aplicado lá em cada aplicação, né? Cada parcela. Beleza, podemos passar então já para potássio, né? Então, só lembrando aqui, o potássio, quando a gente pensa em potássio, né, eu vou pensar em lixiviação, né? E agora aqui também na adubação de manutenção. A fonte certa de potássio, nós já comentamos, né? O popular é o cloreto de potássio, 60% de K2O. Vamos lá, então, para determinar a dose certa do potássio. Tenho que lembrar lá, vou subir lá na análise de solo para ver como que está o potássio, né? Então, potássio, 0,16 centimol de carga por centímetro cúbico. Ora, 0,16 o que que é? É baixo, médio, alto? Muito baixo, 0,16 para potássio. Interpretação para potássio, 0,16 está aqui, né? Entre 0,13 e 0,21. Então, está médio o teor de potássio no solo. Agora eu vou para a tabela lá do capítulo de pânico máximo. Então, adubação potássica de manutenção para pânico, quando estiver médio, que é o nosso caso, para uma produtividade esperada de 25 toneladas, né, de 61 a 75. De 61 a 75, estava lá 0,16, né? O mínimo era 0,13. Vamos lá para a dose máxima, 75 quilogramas de K2O por hectare. Né? Pastejo. Opa, né? É silagem. Se for silagem, 3 vezes essa dose, devido à exportação de nutrientes. Né? No nosso caso, pastejo, 75. Né? Então, 75 quilos de K2O. Na forma de KCl, cloreto de potássio, que tem 60% de K2O, qual é a dose de cloreto de potássio? 125. Obrigado, 125 quilogramas de KCl por hectare. Ótimo. Calculada a dose da fonte cloreto de potássio, 125 quilos. Como que vai aplicar? A lanço em cobertura em área total. Qual a época certa? Junto com o nitrogênio. Junto com o nitrogênio. Então, eu vou parcelar essa dose de 125 quilos junto com o nitrogênio lá. Né? Então, se o nitrogênio, né, vai ter uma aplicação junto com o MAP, né, de 13, depois eu me lembro lá mais duas de 50, né, de nitrogênio, isso eu estou falando, mais uma de 37, né? E eu estou aqui para aplicar 125 quilos de cloreto de potássio. Então, eu poderia pensar em dividir esse 125 por 2, né? Talvez aplicar aí 60 mais 60 aqui, né, que daria 62, né? Mais 62 aqui, quando eu for aplicar essa dose de 50 de N, e mais 62 aqui, quando eu for aplicar essa segunda dose de N aqui. Acho que já ficaria um parcelamento bacana do cloreto de potássio, né? Ou mesmo vou pensar em fazer um adubo formulado, né? Para essas 3 aplicações aqui, né? Do nitrogênio e do potássio. Né? Fazendo um formulado aí. Turminha, considerações finais em relação à adubação de manutenção, né? É que nós poderíamos até classificar aí em 3 maneiras, né, essas adubações de manutenção, né? Nós temos uma situação que a gente quer adubar em cobertura para fazer recuperação de pastagem, né?
Imaginemos aquela mesma análise inicial de solo, mas que eu decido por não reformar a área, e sim recuperar a área. Muitas vezes essa é a principal dúvida, né? Quando eu estou lá fazendo primeiro aquela análise da degradação da pastagem, né? E muitas vezes eu vejo, não, é possível recuperar, não estou naquela degradação biológica ainda, né? Mas o que nós devemos considerar lá na prática é se a área é mecanizada. Ou seja, se eu não vou ter problemas, né, para recuperar essa área com adubações em cobertura, com o tráfego mesmo do maquinário, né? Por isso eu trago essa imagem, né? Pastagens aí em degradação, muitas vezes elas têm cupim, é buraco, é erosão, né? É invasora lenhosa, né? É pau, pedra, e tudo isso dificulta, né, fazer essa recuperação da pastagem por cobertura. Muitas vezes, nesse cenário, ocorre quebra de implementos, de tratores, né? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente opta por reformar uma pastagem que poderia ser recuperada por essas questões operacionais, né? E mesmo porque essa pastagem para ser recuperada, ela vai precisar de um tempo maior para atingir as produtividades potenciais, né, em relação àquela pastagem reformada. Então, quando faço todo aquele trabalho de preparo do solo, correção do solo em profundidade, da noite para o dia, né, digamos assim, aquela pastagem que estava em degradação com 1 UA por hectare lá, da noite para o dia, na outra estação, ela vai para 3, 4 UAs por hectare. Para eu tentar fazer isso com uma pastagem, né, em recuperação, ou seja, eu decido não reformar, não trabalhar o solo, não é da noite para o dia que nós vamos observar aquele salto de fertilidade lá na análise de solo, tá? Exatamente porque as aplicações estão sendo feitas em cobertura, a calagem em cobertura, né, o fosfato em cobertura. Então, eu não consigo, como a gente apresentou no exemplo, né, aquela mudança da análise de solo de uma hora para outra. Então, a coisa é mais morosa, demora mais para eu ir elevando a produtividade dessa área. Tá? Então, muitas vezes, o cenário me mostra que é possível recuperar, mas operacionalmente e em relação ao tempo também, eu opto por não, vamos reformar, né? Vamos aproveitar e vamos começar do zero e fazer a coisa rápida. Né? É uma decisão comum aí a campo isso. Fala, não, mas não dava para recuperar essa pastagem? Dava. Mas ia demorar tanto para elevar a fertilidade com aplicações em cobertura que eu decidi por já fazer a reforma de uma vez, né? E a partir daí, um trabalho de manejo de pastejo, de adubação, de manutenção, para essa pastagem não entrar mais em degradação. Tá? Então, esse é um cenário, né? Que eu opto por reformar, ou o cenário que eu opto mesmo por recuperar essa pastagem, só que consciente de que será mais lento o processo, e se a área permitir, né, questões de tráfego de máquinas. Outro cenário, gente, é aquela adubação, então, de manutenção de uma produtividade mais baixa, né, em que eu vou trabalhar com doses menores, que eu vou trabalhar, então, uma frequência de calagem menor, principalmente se eu tiver num solo argiloso. Então, uma situação intermediária. Essa situação, beleza, né? As doses são menores, a calagem é menos frequente, eu vou mantendo a pastagem em um nível de produtividade mediano, ok, tranquilo. O terceiro cenário, que é um cenário de produção mais intensiva, né? Eu creio que é esse que a gente está trabalhando, né? E levamos lá a fertilidade do solo para a produção de 25 toneladas de matéria seca de um mombaça, a partir, principalmente, de um solo degradado, né? Desculpa aqui,
eu estava lá com uma baixa taxa de lotação, e de uma hora para outra, essa taxa de lotação vai mais que dobrar, pode ser 5 vezes maior, ou até mais, né? O que eu tenho que pensar? Que não é só o custo de adubo, de calcário, de frete que vai estar envolvido nessa operação. Eu vou precisar comprar animais, na maioria das vezes, né? Para dar conta de colher esse capim agora, tá? Muitas vezes o pessoal não lembra desse detalhe, né? E aduba a pasta e depois não tem animal para colher, né? Às vezes até tem quantidade de animais, mas não animais da mesma categoria, e aí não dá para misturar garrote com novilha, e aí não consegue colher o capim que foi produzido, tá? Então, esse é o desastre. Você gastou, você aplicou, você fez tudo, e na hora de colher, não tinha animal. Então, isso tem que ser muito previsto, tá? O quanto vai gastar nesse projeto de reforma de uma área, principalmente nesse cenário de adubação mais intensiva, com a compra de animais. Muitas vezes o valor, e na maioria das vezes o valor da compra de animais é maior do que o valor de adubo, de calcário, né, nesse projeto de intensificação. Nessa visão holística dos programas de adubação de pastagem, tá? Nós temos que fazer tudo interagir, desde o solo, a planta, até o animal aí, e principalmente as questões econômicas, né? É interessante que nós estamos, nesse momento, falando aqui de adubação de pastagens, no momento em que os agricultores não estão recebendo adubo, é, não estão tendo seus contratos de compra de adubo honrados, né? A gente vive uma escassez de adubo no mundo, os preços dispararam, muita gente não está entregando o adubo que foi vendido lá atrás, né? Preços menores, então, valores nas alturas aí, né? É um tema bastante polêmico a gente falar daí de adubação de pasto. E muitas vezes o que acontece, uma consideração final importante, é que as áreas de pastagem elas vão sendo, né, confinadas a locais de fronteira agrícola, que a estrada para chegar é pior, né, que as pontes são piores, né? E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você não consegue comprar o adubo para pastagens, né? O vendedor lá de adubo nem passa por lá, pensando, depois eu vou ter que mandar entregar esse adubo, o caminhão, o frete é mais caro, é fora de mão, eu vou ficar aqui com meus clientes de agricultura mesmo, tá? Então, isso é uma coisa muito da prática lá passando aqui para vocês. Se você pretende tornar o seu sistema de produção a pasto lá dependente de fertilizantes, faça um bom relacionamento com os fornecedores, né? Para você ter garantido a entrega, né, e a compra, né, desses fertilizantes todos os anos aí. Maravilha, gente. Então é isso, né? É seguir o esqueminha do funil, do professor Luz, para fazer o pirapirê sair aqui embaixo na mão do professor Ulisses, né? Eu brinco que esse carinha parece o professor Ulisses. E é isso aí, os pré-requisitos para sair esse dinheirinho lá é, primeiro, não colocar o carro na frente dos bois, né? Seguir práticas corretivas, adubação de estabelecimento, adubação de implantação. Gerenciamento da atividade é o mais importante. Manejo do pastejo nem se fala, eu preciso colher esse adubo na forma de carne e leite para pagar as contas, né? E preciso pensar também em eficiência de transformar esse adubo em planta e depois essa planta em carne e leite. E para isso, utilizar os conceitos de 4 certos, fonte, dose, época e local, ajuda muito, né? No nosso raciocínio, na nossa recomendação de manejo de adubação. Turminha, muito obrigado. E agora eu vou passar para vocês aí, ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, alguma correção a fazer.